Oi, boa tarde. Como é que tá, meu povo? Simbora fazer bolo? Para quem não me conhece, eu me chamo Ana Amélia, sou pernambucana, caruaruense e estou trazendo para vocês esse bolo de rolo. Né? Gostou? Que bom. É, A partir desse produto, a gente vai fazer o biscoitinho também. Para quem não conhece, aconselho a ficar um pouquinho e acompanhar o trabalho da gente. Né? Para quem já faz bolo aqui, vai ter muita facilidade com esse bolo. Não tem mistério. A receita é composta por 4 partes. Né? Uma boa manteiga. Qual é a manteiga que a gente utiliza? Manteiga camponesa. Né? 250 gramas de manteiga, 250 gramas de açúcar refinado, 250 gramas de ovos e 250 gramas de trigo sem fermento. Fim. Tá o bolo. 5 ovos. Agora o que eu vou recomendar à senhora? Sempre pese seus ovos. Você quer o mesmo padrão na sua receita? Hoje eu estou comprando os ovos 48 gramas, semana que vem 55, então pese seus ovos. Né? Aí, modo de preparo. A gente vai pegar, colocar o açúcar em nossa batedeira. O açúcar sempre refinado, vocês têm que lembrar disso. Açúcar refinado, eu vou bater com minha manteiga até ficar aquele creme bem clarinho. Ó. Tem aquele creme fofinho, clarinho. Pronto, tá ótimo. Paro de bater e vou acrescentando meus ovos. Diminui um pouquinho a velocidade, não é? Só é baixar a velocidade. Você vai acrescentando os ovos, delicadamente. Diz assim, poxa, Ana, tem que colocar ovo a ovo? Não. Sempre bate mais um pouquinho, bate mais um pouquinho. Terminou de agregar os ovos, você desliga a sua batedeira e vai acrescentar seu trigo. Eu pego o batedor da minha batedeira, não é uma grandinha assim, não é? Aquela batedeira planetária que todo mundo tem em casa. Você tira o batedor e vai mexendo. Tira seu bol da batedeira, agregou seu trigo. Tá linda. Diz assim, Ana, ficou um gruminho. Eu posso bater novamente? Pode sim. Velocidade máxima, 30 segundinhos. Sua massa está pronta. Não é fácil? Bolo de rolo é fácil, né, minha gente? Quem disse que não é fácil? Quem quiser aromatizar essa massa, pode utilizar 1 ml de baunilha. Essência de baunilha. Eu normalmente não utilizo, viu? Essa massa que vocês vão conhecer hoje, ela está sem baunilha. Se eu quiser transformar essa massa, eu quiser fazer a massa de chocolate, como é que eu faço? Eu acrescento 30 gramas de chocolate. Só isso. Nada mais. Para assar esse bolo, diz Ana Amélia, e aí, é fácil? A massa é tão fácil? Então, agora é que o bicho pegou, né? A gente vai trabalhar com artesanato. Né? Quem gosta de artesanato, né? É muito amor, eu digo, é amor a cada camada. Sempre amor. Né? Eu disse, peso, eu sempre mensuro minhas massas. Eu digo assim, todo mundo tem essa receita, minha gente. Essa receita é patrimônio do Estado. Então, o que vai diferenciar seu trabalho é o amor que você coloca nela. Exato. Então, como é que a gente faz? Eu utilizo essas formas aqui, ó, hoje, que facilitam muito nossa vida. Né? Essa massa que eu passei para vocês vai render aproximadamente 6 formas dessa. Porque ela tem 3 milímetros de altura. Essa é 22 por 30, eu acho 22 por 35. Então, como é que você faz? Você utiliza um bom desmoldante, uma camadinha fina de desmoldante sempre. Vem, coloca a sua massa em colheradas e pega uma espátulazinha dessa. Ó. Deixa eu localizar aqui. Que todo mundo tem em casa. Todo mundo não tem em casa? Eu venho e espalho minha massa. Sim. Você usa desse lado que você está segurando? Exato. Você usa essa parte aqui. Exato. Pega aqui. É. Quer pegar? Mas isso facilita muito. Ó, é bem fininha. É. Não é? Já é vida, né? Eu disse, tudo facilitando o trabalho da gente. Não é? Por isso que eu disse, ela tem aproximadamente 3 milímetros. Hoje está até fácil de você achar no mercado. Aqui na feira mesmo tem stand, marcas parceiras da Santec trabalhando com essa forma, viu? Procurem, vocês vão achar. Aí, voltando aqui para a aula, um pouquinho de desmoldante. Cuidado com o desmoldante que vocês vão utilizar. Se tiver alguma dúvida, me chama no direct, que eu dou uma diquinha lá do desmoldante que eu utilizo. Aí a gente vem, coloca em colheradas, espalho minha massa, espalhei. E aí, Ana, não ficou uniforme, como é que eu faço? Eu venho até com a régua. Eu tenho uma espátula larga e venho canto a canto aqui, ó. Eu mantenho esse nível.
Minha espátula é bem larga, eu mantenho esse nível e empurro minha massa. Eu vou ter uma massa bem retinha. Eu venho aqui, ó, arrasto. Deixo a vasilhinha aqui. Inclusive, eu trabalho assim, ó. Eu apoio a minha forma na vasilhinha, venho com minha régua, arrasto. Cai o excesso de massa na minha própria vasilha. E a gente vai otimizando. Limpo aqui a pontinha. Forno elétrico Santec. 5 minutos aproximadamente, a 150 graus. É fantástico esse forno. Mudou minha vida. Pode sonhar que Deus vai realizar, não é? Eu disse, sonha. Eu costumo dizer assim, tenha metas, né? Que ela vai acontecer. Eu disse, mudou. Eu trabalhava assim, se você for trabalhar no forno convencional a gás, para você ver a diferença, você vai trabalhar em temperatura máxima, pelos mesmos 5 minutos. Eu disse, sem contar que a coluna da gente reclama, que a gente está se encurvando, esse aqui você vai botar do seu ladinho, 5 minutos, está pronto. Como é que eu reconheço que essa massa ficou pronta? Ela vai ficar opaca. Mas e aí, Ana, só vai ficar opaca? O que é bom fazer é o testinho do dedo. Você chega, toca na sua massa e essa massa não vai colar mais no seu dedo. E o que é que eu recomendo? Confira pontas e também sempre o meio. Porque o que é que acontece? Muito aluno meu se prejudica porque disse assim, só conferiu a pontinha. Ah, Ana, mas está sequinho aqui. Mas estava úmido no centro. Quando ele começa a enrolar esse bolo rasga. Sempre rasga. Aí, assim, assei minha massa, conferi que ela está toda assadinha, eu venho colocar meu recheio. Se eu quero um bolo enrolado, eu vou trabalhar com ele morno ainda. Eu não vou deixar essa massa esfriar. Ana, se esfriar eu não consigo mais enrolar. Você vai conseguir enrolar. Porém, você vai ter uma maior dificuldade. Então, a gente vai facilitar a vida, né? Então, o que é que a gente vai? Eu costumo brincar, pianinho. Você vai tocando aqui do seu bolo. As primeiras voltinhas, você vai quebrar seu bolo. Bem justinho, vem beliscando, belisquinho de mãe, belisca. E o recheio que vocês vão utilizar é o recheio de preferência de vocês. Eu costumo brincar que é carinho todo tempo, né? Até belisquinho de mãe é carinho. Você vem, começa a enrolar seu bolinho, sempre quebrando, amassando sempre seu bolo. E as primeiras 4 voltinhas você vai se preocupar em fazer bem justinha. Porque essas voltinhas vão determinar seu bolo inteiro. Se essas voltinhas ficam folgadas, você vai ter aquele bolo com um anelzinho no meio. Não é? Aquele umbiguinho sem estar perfeitinho. Pernambucana sabe, não é? A primeira coisa que a gente olha no bolo de rolo, não é não? Se ele está justinho no centro. O pernambucano já olha assim, está lindo, porém ficou folgadinho. Não é? Aí a gente... pior que é. Aí a gente vem, faz camadinha por camadinha. Nesse bolo, assim como eu ensinei a alterar a massa e transformar essa massa para uma massa de chocolate, só agregando 30 gramas de cacau, você pode utilizar qualquer recheio. Não é? Utilizei um bom leite condensado, eu recomendo também o camponesa, apaixonada pela camponesa. Brinquem, é uma tela em branco, faça seus brigadeiros, brigadeiro belga, e vão brincando. Doce de leite, que aquela textura do doce de leite camponesa já é perfeita para o recheio, já está prontinho, viu? Então, a gente escolhe o recheio e vai aqui enrolando camada após camada. Eu sempre vou colocando uma pontinha sobre a outra, eu vou olhando a minha emenda e centralizando aqui, e uma vai puxando a outra. Sempre a primeira camada é a mais difícil. Sempre. Depois é só uma vai puxando a outra. Rapidinho você faz esse bolo. O bolo com goiabada, para ter 1 quilo, eu preciso de 5 camadas de bolo. Se for um brigadeiro, se for um bolo de beijinho, com 4 camadas eu já tenho um bolo de 1 quilo, viu? Aí fica aquele bolo bem lindo. Quando vocês forem comprar um aro, assim como suas formas, vocês têm que observar a espessura do material que vocês estão comprando. Se for um material muito fino, se for a forma, se ela é muito fina, com o próprio calor do forno, ela vai danificar. Ela já cria uma barriguinha no forno. E esse bolo com barriguinha, ele não enrola, não. Ele quebra, mas não enrola. Ele tem que ser perfeito. Por isso que eu recomendo tanto o forno elétrico, que você vai ter uma estabilidade na temperatura, quanto uma boa forma. Entendeu? E quando vocês forem comprar o aro, o mesmo cuidado que vocês têm com a forma, vocês tenham com o aro. Verifiquem sempre, porque o aro você vai fazer pressão nele. Se ele, na hora da pressão, ele pode afunilar. Entendeu? Normalmente, quando eu utilizo o aro, eu gosto de cortar com auxílio de uma tábuazinha. Que eu coloco minha pressão de uma vez só. Né? Ele desce uniforme. Ele desce uniforme. Porque imagina, ó, a gente pegando um aro, a pressão nunca vai ser igual. Né?
E sem contar a mão da gente machucando aqui. Né? Agora, hoje eu tenho um truquezinho para mostrar para esse bolo. Eu vendo muito a lembrancinha feita com esse bolo. Eu faço empilhando 8 camadinhas. Vou empilhando camada sobre camada. Deixa eu mostrar aqui. A minha primeira camada eu deixo aqui ainda na bandeja. Né? Assei minha massa, passo minha goiabada. Ela está aqui me esperando. Não enrolo. Como é que eu faço minha lembrancinha? Eu venho aqui, eu digo assim, é reality. A gente vem e vira uma sobre a outra. E vai virando, virando, virando até o número de camadas que eu quero. Normalmente eu faço com 8 ou 10. Já é suficiente. Depende da altura que você quer. Aí, para facilitar seu corte, eu mandei fazer uma régua de acrílico para mim, com 5 centímetros. 5 por 22, porque é justo a largura dessa minha forma. Aí eu pego, apoio a minha régua aqui, e ela é meu guia. Eu só faço descer. Isso aqui, o que é isso aqui? É uma espátula de raspar ganache. E vira minha faca na hora de corte. Para todas as lembrancinhas eu trabalho com ela. Seja o bolo de rolo, seja palha italiana. Aí no instante eu faço, corto, sai na medida. E depois eu venho no sentido contrário e rapidinho eu corto. Não tenho desperdício, eu otimizo minha forma e rapidinho a gente faz. A validade desse bolo, se você trabalhar com goiabada industrializada, feito está aqui, de 20 a 30 dias. O que eu costumo brincar, que o que diminui a validade dele é a contaminação cruzada. Você tenha sempre cuidado com o ambiente que você trabalha. E se vocês puderem, vocês observaram, estava aqui comigo desde o início, esse bolo, eu trouxe ele todo envolto em plástico filme. Ele está extremamente amanteigado aqui. A manteiga também serve como agente conservante. Né? Manteiga e açúcar são partes iguais. E uma goiabada industrializada, a gente sabe que é diferente de uma goiabada caseira, que a gente trabalhou, né? Então, por isso que eu recomendo, comprem sempre a goiabada já pronta, porque vocês não vão estar diminuindo a validade do produto, né? Acrescentando água a ela. Porque mesmo sendo cozida, você não tem a mesma validade. Né? Bora fazer um corte aqui? Aí vê, quem não tem uma espátula dessa, trate de adquirir, né? Porque vocês vão ver o quanto é prático. Ó. Aí eu sempre tenho o biscoito. O biscoito surgiu como? Virou um subproduto do meu bolo. O cliente me encomendava o bolo e todo o bolo meu tinha apara. Das minhas aparas viraram biscoito, porque eu disse assim, eu engordei muito com a confeitaria. Todo café da manhã era bolo de rolo. Meu marido olhava para mim, nega, de novo bolo de rolo. Eu disse, meu filho, tanta gente me pagando para comprar meu bolo de rolo, você reclamando que tem bolo de rolo. Aí vê, eu disse assim, bora investir. Eu já tinha consumido o biscoitinho em outros lugares. Eu disse, então, vai ser o meu subproduto. E terminou que esse subproduto chamou muito cliente para mim. Né? Aí vê, para transformar esse bolo no biscoitinho, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu só cortar um pouquinho mais para a gente depois botar para assar um monte de biscoitinho. E esse bolo ainda não está bonito, né? Porque assim, tá vendo a diferença daqui, ó, que ele estava em contato com plástico filme, o plástico filme vem alisando. A diferença do que eu acabei de cortar. As camadinhas não estão definidas, mas eu vou dar um truquezinho também para vocês. Todo mundo gosta de carinho, né? O bolo também. Isso aqui vai virar biscoitinho. O corte não ficou perfeito, né? Não está com as camadinhas definidas. Eu tenho um bom corte. Eu não fiz com guia. Normalmente, quando eu estou em casa, eu utilizo uma guiazinha. Né? A gente marca num papelzinho, emplastifica e aquilo ali vira sua guia. Aí você já tem o tamanho padrão do seu bolo. Aí como é que a gente faz para revelar as camadinhas do seu bolo? Aquele alisador de pasta americana, né? Que muita gente assim, agrega produtos aqui. Eu não gosto de agregar mais produto. Meu cliente quer o sabor do meu bolo. Né? Aquela memória afetiva, eu costumo brincar. O bolo que minha tia fazia, eu quero comer o sabor da... Aí eu vim com brilho, com... Não, bora lá. Aqui é raiz. Eu só venho, ó, alisando. Bora ver se vai aparecer camadinha nesse bolo. Ó. Não é? Não já ficou diferente? Simples assim, ó. No bolo redondo eu faço a mesma coisa. Corto, as camadinhas não vão estar definidas. E depois eu venho e aliso. E eu vou contar a vocês. O primeiro aro que eu comprei, eu chorei quando eu cortei meu bolo. O aro era alto, porém ele era leve. Quando eu empurrei, meu bolo ficou torto. Eu entrei em desespero. Eu tenho que consertar esse bolo.
Fui passar a faca no bolo, piorou. O marido voltou, estava chorando, desesperada. Aí ele disse, minha filha, por que você não alisa o bolo? Começou eu a alisar o bolo e dando formato ao bolo. O bolo estava oval, o bolo saiu redondinho, tá? Aí depois disso, e além de tudo, não ficou com a poeirinha e definiu o corte. Né? E depois disso eu joguei o aro. Para fazer o biscoitinho, eu não unto a forma. Eu só vou cortar em lâminas fininhas e vou aqui, ó. Pode ser rústico assim. Não precisa de muita coisa, não. É isso aqui que a gente faz. Você vende saquinho? Saquinho. Tem cliente que me encomenda no quilo. Aí o quilo desse produto aqui, ele é mais caro do que esse aqui, porque eu preciso voltar para o forno. E o bolo tradicional aqui, ele é finalizado só com a chuvinha de açúcar. Hoje eu não trouxe nem rendinha, que eu disse, o negócio é mostrar o bolo. Para finalizar esse bolo, a gente só vai fazer uma chuvinha de açúcar. Licença, ele está logo aqui. Eu uso açúcar gelado. Hoje foi na troca da bagagem. Aqui é só uma chuvinha de açúcar. Pronto, o bolo é esse. Simbora degustar esse bolo? Para quem não anotou a receita, vai novamente a receita. 250 gramas de açúcar, açúcar sempre refinado. Né? Escolha o melhor do mercado. Né? Fica a dica. 250 gramas de manteiga, também eu recomendo a camponesa. 250 gramas de ovos e 250 gramas de farinha de trigo sem fermento, sempre sem fermento. Se você quiser aumentar essa receita, você também pode aumentar 300 gramas de cada um. Viu? Vai depender da sua necessidade. Porque quando você começa a fazer esse bolo, você vai começar a calcular o número de camadas que você quer fazer do bolo. Aí você já vai ter uma média que vai facilitar a sua vida. Né? Esse aqui tem 24 camadas. Asse a 150 graus nesse fornozinho aqui. E vão verificar sempre o pontinho tocando. 150 graus no forno elétrico. Se for forno convencional, é temperatura máxima. O segredo é sempre o tempo de forno. A massa é sempre a mesma. Eu costumo brincar, a massa é patrimônio do Estado. Né? Todo mundo conhece essa massa. Essa massa está no balde da goiabada no supermercado. Então, o que vai diferenciar é o tempo de forno. Conheça a sua massa, conheça seu forno. Invista num forninho desse. Para mim, foi o primeiro sonho que eu realizei na confeitaria. Foi meu forno. Bora provar esse bolo. Ela vai colocar os biscoitinhos para assar. Mais tarde, vocês passem aqui que vai ter biscoitinho também. Para assar o biscoitinho, a gente corta aquelas lâminas fininhas, assa a 180 graus, aproximadamente 10 minutos. Quando vocês tirarem o biscoitinho do forno, ele vai estar mole. Diz assim, mas Amélia, você me prometeu um biscoito crocante. Ele, quando chegar em temperatura ambiente, ele esfriar, chega a crocância junto. Tá? Ó. Aquele corte, né? O valor de venda, o naked, hoje eu vendo a R$ 75,00 o quilo. É barato, mas é porque você tem que levar em consideração o produto que você usa. Né? A massa em si é uma massa em conta, é um produto artesanal. Seu Carlos, aqui, ó, vem do forno. Ela disse que só veio, não veio nem comer o bolo, ela disse que veio comprar o forno. Eu digo, nunca se prendam assim, poxa, Ana, eu vou gastar investindo em forma. Não, você vai estar otimizando o seu tempo. É bom. Ó para isso. Aí, ó. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Eu fico muito feliz de ter passado esse tempinho com vocês. Acompanhem a gente lá no Instagram. Qualquer dúvida, Ana, te conheci na FIPAM, estou com dificuldade, qual é o desmoldante? Chama lá a gente que a gente fala. Viu? Foi uma bênção estar com vocês. Um cheiro bem grande para cada um, viu? E que Deus abençoe. Minha vida se transformou com esse bolo, viu? Quer dizer, Deus transformou minha vida, depois foi esse bolo. Amém.